Cortou o carbo da dieta e aí pensou: "Agora vai". Aí nos primeiros dias você viu a balança cair, mas e depois? Cansaço, fraqueza, estagnação, o espelho não muda mais. E aí, o que aconteceu? Você não emagreceu, você entrou no modo sobrevivência. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar o que realmente acontece no seu corpo quando você corta o carbo demais, como usar o carboidrato do jeito certo para você queimar mais gordura, ganhar mais massa e manter o shape. O erro que quase todo mundo comete no refeed e qual a quantidade exata que você precisa comer de carbo para destravar tudo. Mas antes, sou Breno Moura, nutricionista, estou aqui para te ajudar a colocar o shape de forma muito mais fácil, prática e rápida, sem passar fome e sem passar mal da cabeça. Então vamos para o bloco um, que é o colapso, o problema de você comer zero carboidrato. Começa bem, perde peso, etc. Mas você começa a ficar fraco demais e o metabolismo começa a travar. Por que isso acontece? O seu corpo, ele ativa o modo sobrevivência quando você está com baixo carbo. E o que acontece? Ele desacelera o metabolismo para economizar energia. E aí a tireoide também diminui e você desacelera ainda mais o metabolismo. A leptina diminui, desacelera ainda mais o metabolismo. Você diminui força no treino e aí quando você perde força, você não consegue o estímulo que você estava dando antes e você começa a perder massa e desacelerar ainda mais o metabolismo. E também tem a questão de que você produz menos hormônio se você estiver sem carboidrato. E o pior de todos, que eu deixei por último, é o hormônio do estresse, que ele aumenta muito. Faz você usar músculo como energia e armazenar gordura para sobreviver. Então você fica estagnado com o metabolismo lento e aí você acha que tem que cortar mais comida para você secar, sendo que você está totalmente travado. Então vamos para o bloco 2. Por que comer o carbo certo, na quantidade certa, faz você evoluir? A primeira coisa que você tem que entender é que você não emagrece só quando você perde peso. Você emagrece quando você perde gordura sem perder músculo. Porque quando você perde músculo também, a tendência é você sofrer para ganhar esse músculo de novo e ganhar gordura também. Então, para emagrecer mesmo, você tem que secar sem perder massa. E para isso, o carboidrato é uma peça-chave, porque com ele você consegue treinar muito melhor. E é o treino que mantém a massa. Então você precisa de força, rendimento, pegar bastante peso e fazer bem o exercício. Então, para isso você precisa do carboidrato. O segundo motivo, que o carboidrato ele protege a proteína. Então a proteína consegue usar como para regenerar a musculatura, e o carboidrato é usado como energia no lugar da proteína. Ou seja, no processo de emagrecimento, ele protege muito a sua massa. E três, o corpo tem um modo de escassez que, quando ele percebe que o carboidrato está descendo muito, ele ativa esse modo, que é o modo de economia de energia. Então ele começa a queimar menos gordura porque tem menos carboidrato sobrando. E quarta coisa, o carboidrato aumenta a leptina, que faz controlar a fome. Então, não que alguns carboidratos rápidos eles estimulam você a ter picos de ansiedade e fome, mas não é esse o caso. É a função do carboidrato mesmo, como arroz, batata, aveia. O carboidrato certo, ele ativa o seu metabolismo e te dá saciedade, porque vai ter fibras também. E aí você tem mais resultado e não menos. Você tem um aumento do metabolismo, da força e de tudo. E também da controle da fome. Se você zerar carboidrato, uma hora você vai ficar com muita fome, passando mal. Terceiro bloco, a fórmula exata para você usar carboidratos, a melhor forma, né? A primeira verdade é que não é só comer carboidrato. É como, quando e onde. Existem momentos específicos que são melhores para ele, principalmente quantidade também e a forma do carboidrato que você come. O que vai definir se você vai engordar ou emagrecer não é o carboidrato isolado, e sim todo o contexto da alimentação, seu gasto calórico, quanto você está comendo na dieta inteira durante o dia, somado todas as calorias, o quanto você está no treino, como é que tá seus hormônios, e aí faz um cálculo de tudo isso e no final você vai ver se está emagrecendo ou engordando. Ou seja, você pode comer bastante carboidrato e emagrecer, dependendo da forma que você está estruturado tudo. Então, como aplicar carboidrato da maneira certa? Primeira coisa, escolher os melhores horários. Antes e depois do treino, considerado essencial. Primeiro, antes do treino, para você ter uma energia ali, mas pode ser gordura também antes do treino. Mas tem que ser um dos dois.
E pós-treino é mais importante, porque ele faz você puxar a glicose para dentro do músculo e junto com ela traz os nutrientes necessários para recuperar o músculo. Mas explicando melhor essa parte, antes de malhar, é bom caso você não esteja com glicogênio cheio. E se você comer mais ou menos 6 horas antes de malhar carboidrato, você vai estar com o glicogênio mais cheio e aí você pode usar gordura para treino. Caso contrário, é melhor carboidrato. Acho que fica mais simples assim de entender. Segunda coisa, faça ciclo de carboidrato semanal. Alguns dias baixo, alguns dias médio, alguns alto. E aí você estrutura da forma que ficar mais fácil para você. Assim você consegue secar e ganhar massa com mais facilidade. E também você pode acabar evitando estagnação, né? Que a maioria das pessoas tem um problema com ficar estagnado. Terceira coisa, você tem que combinar o carboidrato com proteína e fibra. Não dá para comer ele sozinho. Com proteína e fibra, ele vai fazer com que a glicose fique mais lenta, a captação de glicose, e vai ficar mais tranquilo. Vai produzir mais energia através da gordura e vai preservar a glicose para ir para dentro do músculo. Isso vai fazer acontecer tudo que você quer: queimar mais gordura, ter mais energia, regular a fome, ter mais saciedade e conseguir emagrecer com muito mais facilidade. Então, esse é um dos segredos. Quarta coisa, evite combinar carboidrato e gordura em excesso na mesma refeição. É por causa do sabor, não é uma questão metabólica. Porque pode bugar o sistema de recompensa para alimentos que ele considera muito gostoso. E aí, quando você coloca só carboidrato sem a gordura, fica mais difícil de comer. Perceba que as besteiras, as coisas mais deliciosas, são feitas de carboidrato e gordura 50% de cada. Tipo sorvete, por exemplo. Então, muito cuidado com o tipo de alimento que pode ser um grande problema para você. Armazenar gordura em excesso. Quarto bloco, refeed. Muita gente erra muito nisso. Mas ele é uma refeição livre que você pode fazer uma vez por semana ou a cada 15 dias, dependendo do seu planejamento. E ele serve para você não travar sua evolução, para você ficar mais tranquilo e continuar evoluindo ao longo das semanas. Mas o que acontece durante o refeed para você se dar bem assim? Primeira coisa é que aumenta a leptina. Assim acelera o metabolismo e você fica com mais saciedade. Segunda coisa, melhora a sensibilidade à insulina. Faz a glicose ir mais para o músculo e virar menos gordura. Assim você consegue ganhar mais massa, puxar mais nutrientes para o músculo e também queimar mais gordura. Terceira coisa, restaura a energia, o humor. Então, às vezes você está meio cansado, meio fraco, e aí você faz um refeed e você se sente bem melhor. Também pode melhorar a força nos treinos também, caso você esteja murcho, depletado e perdendo rendimento. E quatro, como fazer o refeed da maneira certa? O ideal é você colocar no dia que o músculo, do músculo mais fraco que você tem. Por exemplo, meu ponto fraco é bíceps. Então, eu jogo no dia de bíceps para eu ter uma vantagem metabólica e ganhar mais bíceps. E aí serviria tanto o carboidrato limpo quanto uma refeição suja, dependendo da forma que for melhor para mim. Eu vou ajustar as calorias para ficar mais fácil. E agora, bloco 5. Se está gostando do vídeo, ó, já se inscreve no canal. Quanto de carbo você precisa para não ficar estagnado? Ó, a estratégia em média aí é 1,5 a 3 gramas por quilo corporal de carboidrato. Não é de arroz, galera. É de carboidrato, do macronutriente. E aí, como é que se divide isso? De 1,5 a 2 gramas é um cut mais extremo, que a pessoa vai passar uma fomezinha ali e vai ter um resultado maior. De 2 a 2,5 é a zona média de cut, que é um pouco mais tranquilo, vai ter mais força, mas também não é aquele perda de peso mais rápido. E tem 2,5 a 3 gramas quilo, que é normalmente quando as pessoas começam o cut, o fase de emagrecimento, para ela ter um resultado ali, só que não começar fraca e poder ter margem para diminuir o carboidrato e continuar evoluindo. Lembrando que isso vai depender da quantidade de proteína e gordura também. Então aqui é uma média para você ter uma noção de se você está fazendo muito errado, muito certo. Então fica aí a critério de vocês. E caso você tenha dúvidas de como botar o carboidrato, como fazer essa estratégia, eu tenho duas opções: o acompanhamento, que a gente faz tudo para você e trabalha junto com você. Então você praticamente só seguir o plano e ter resultado. Muito mais simples, né? Que a gente traça toda a estratégia junto com você e fica muito mais fácil evoluir. Então, tem também dieta fácil, que são protocolos de emagrecimento que eu me baseei nas melhores evoluções que eu já fiz na vida. Então, é um preço bem acessível e dá para você, por menos de R$ 10 por mês, ter acesso aí, saber exatamente quanto que você come em cada refeição, o que você precisa comer.
E aí faz um protocolo completo lá de emagrecimento e para você ter bastante resultado, caso você fique em dúvida de como montar as coisas. E aqui eu vou deixar duas playlists, ó. Uma para montar o treino e a outra treino e dieta, né? E outra para dar dicas de como colocar o shape. Então, estratégias, etc. Então, fica aí duas para vocês e ó, até a próxima.